Olha só, no ritmo maluco de hoje em dia, aquele modelo antigo de chefe, sabe? Aquele que só manda e controla, ele já não funciona mais. Na verdade, ele está custando caro, gera menos resultado, desanima a equipe e trava qualquer tipo de inovação. É por isso que nessa análise a gente vai fundo na transformação do chefe em um guia, o que a gente chama de líder coach. Para a gente entender bem o contexto, pensa comigo num supermercado bem movimentado. Cada corredor, cada gôndola, cada caixa, tudo ali é um ponto de contato onde a liderança faz uma diferença gigante, direta mesmo. O objetivo é sempre muito claro: desenvolver o time para vender mais e perder menos. E é nesse campo de batalha do dia a dia que o jeito de liderar mostra a que veio. Beleza. E quando alguma coisa dá errado? Bom, aí existem dois caminhos, né? De um lado a gente tem a bronca. O que dispara ela? A frustração de quem está liderando. O efeito no time? Constrangimento, um sentimento de injustiça e a lealdade, vai para o espaço. O resultado final? A equipe simplesmente trava, para de criar. Do outro lado a gente tem o feedback. O gatilho aqui é outro. É uma observação direta, focada no comportamento sem ataque pessoal. O efeito? Respeito mútuo, vontade de melhorar. E o resultado? Ideias novas, todo mundo na mesma página. A escolha parece óbvia, né? Mas a gente sabe que na prática não é bem assim que acontece sempre. Então, chegamos na pergunta de $1 milhão. Se esse jeito antigo, da bronca, do comando e controle, só serve para paralisar as pessoas, qual é a saída? Qual é a alternativa de verdade que funciona na prática? E a alternativa tem nome: liderança coach. E o mais importante aqui é entender que isso não é sobre ter um dom, sobre intuição ou carisma. Não, nada disso. É técnica pura. É como ter uma caixa de ferramentas. E nessa caixa tem uma tríade essencial. Primeiro, a escuta ativa, para entender de verdade o que está acontecendo. Segundo, as perguntas poderosas, que fazem a pessoa pensar e agir por conta própria. E terceiro, feedback estruturado, que serve para dar direção e ajustar a rota. Ok, para a gente construir essa habilidade, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o custo real de ser um chefe. Depois, a gente apresenta a solução do líder coach. Aí mergulhamos em cada uma das 3 ferramentas: escutar, perguntar e dar feedback. E no final, a gente vê o primeiro passo prático para colocar tudo isso para rodar. Então vamos lá, começando pela primeira ferramenta, que talvez seja a base de tudo: escutar para diagnosticar. É o alicerce silencioso, onde a gente constrói todo o resto. Pensa bem. Quando um erro acontece no time, qual é a verdadeira causa? Porque, olha, a primeira resposta que vem na cabeça quase sempre é só a pontinha do iceberg. É aqui que o líder coach age diferente. Ele não sai acusando, ele investiga, como um detetive mesmo. Porque antes de sair corrigindo, é crucial saber se o problema é de atitude ou se é uma falha no processo. E a escuta ativa é a ferramenta para esse diagnóstico. O problema é falta de conhecimento? A pessoa não sabe o que fazer? É falta de habilidade? Ela não sabe como fazer? É falta de clareza? Ela não entendeu o porquê? Ou é falta de recurso? E só lá no final, depois de investigar tudo isso, é que a gente pode pensar em falta de atitude. E, gente, aqui tá a virada de chave. É sair daquela pergunta que só caça culpado por que isso está errado, para uma pergunta que busca solução. O que está dificultando a sua entrega? Parece uma troca simples de palavras, mas ela muda completamente a dinâmica da conversa e, no final, o resultado operacional. Mas, escutar não é uma coisa só. Existem níveis. O nível 1 é aquela escuta superficial, sabe? A pessoa só está esperando uma brecha para falar. O foco é nela mesma. O nível 2, que a gente chama de estrutural, já é o básico. É escutar para de fato entender as palavras que foram ditas. Agora, o padrão do líder coach é o nível 3, a escuta profunda. É escutar o que não foi dito. É ler o contexto, as emoções, a linguagem corporal. É quase um superpoder. E tem uma dica super prática para começar a treinar isso agora mesmo. É a regra dos 3 segundos. É simples. Quando a outra pessoa terminar de falar, conte até 3 em silêncio antes de responder. Só isso. Esse pequeno silêncio é muito poderoso. Ele mostra que a fala do outro está sendo processada e muitas vezes a pessoa se sente tão à vontade que acaba adicionando uma informação crucial que ia ficar guardada. É uma técnica simples que ajuda a construir confiança. Ok, com a base da escuta bem firme, a gente pode ir para a segunda ferramenta: perguntar para agir. Pensa assim, se a escuta foi o diagnóstico, as perguntas são o motor que vai fazer as coisas andarem para frente. Vamos dissecar a diferença aqui.
O chefe normalmente pergunta por que a meta não foi batida. O foco disso? Passado, culpa. E o pior, neurologicamente, esse tipo de pergunta joga o cérebro da pessoa num modo de defesa, de luta ou fuga. Agora, olha a pergunta do coach. O que a gente pode aprender com o resultado dessa semana para a gente ajustar a rota para a próxima? O foco muda completamente. Futuro, parceria, aprendizado, ação. Essa pergunta ativa a parte do cérebro que resolve problemas. É a mesma situação, mas com duas abordagens que levam a resultados cerebrais e práticos completamente opostos. E isso a gente vê no dia a dia em várias situações. Apareceu um problema operacional, o chefe manda, faça exatamente isso. Já o coach pergunta, que opções se enxerga para resolver esse gargalo? A entrega de um projeto atrasou. O chefe vai na jugular. Por que está atrasado de novo? O coach oferece ajuda. O que impediu o progresso essa semana e como posso te apoiar? Um membro do time parece desmotivado. O chefe sentencia, precisa se esforçar mais. O coach tenta entender a motivação. O que precisaria acontecer para esse projeto se tornar mais desafiador e interessante? Isso tudo nos traz para a terceira e última ferramenta da nossa caixa, o feedback para crescer. Se as perguntas são o motor, o feedback é a bússola. É o que garante que o time está indo na direção certa. Mas antes de mais nada, a gente precisa dar um novo significado para essa palavra. Porque vamos combinar, muita gente ouve feedback e já se arrepia, pensando que vem crítica por aí. Mas não é isso. A definição aqui é outra. Feedback é simplesmente uma conversa feita para gerar aprendizado. Só isso. O objetivo não é apontar o dedo, é aprender junto. Isso cria duas mentalidades totalmente diferentes sobre o que é ter responsabilidade. Na abordagem tradicional, o líder é tipo um juiz. O foco dele está todo nos erros do passado. A pergunta clássica é, de quem é a culpa? Agora, no feedback de coaching, o líder é um parceiro de navegação. O foco é em construir o próximo passo. A pergunta muda para o que a gente vai fazer de diferente amanhã. Percebe? A responsabilidade deixa de ser sinônimo de punição e vira protagonismo. E para não ficar só na conversa, todo bom feedback termina com o que a gente chama de acordo de ação. É um script bem simples, mas que faz toda a diferença. Então, fica combinado que tal ação é o compromisso e da minha parte o compromisso é dar este apoio. A gente volta a conversar sobre isso na semana que vem? Pronto. Isso sela um compromisso dos dois lados e deixa todo mundo sabendo qual é o próximo passo. Beleza? Então a gente viu as 3 ferramentas: escuta, pergunta e feedback. Agora a questão é, como é que a gente junta tudo isso e dá o primeiro passo para se tornar um líder coach de verdade? O pulo do gato é entender que essas ferramentas não funcionam sozinhas. Elas são um sistema, uma engrenagem. A escuta ativa é a base de tudo. É ela que dá insumo para fazer perguntas poderosas. As perguntas, por sua vez, geram ação. E o feedback estruturado entra para direcionar essa ação, garantindo que o crescimento não pare. É um ciclo virtuoso que transforma a conversa do dia a dia num verdadeiro motor de alta performance. No final das contas, a grande mudança é de foco. O propósito do líder deixa de ser simplesmente gerenciar tarefas e controlar processos. O propósito passa a ser ajudar as pessoas a irem para frente, a crescer, a alcançar o próximo nível. Se tiver uma única ideia para guardar de toda essa nossa análise, que seja esta: liderança coach é deixar de ser o juiz do que já passou, para se tornar um parceiro na construção do que vem pela frente. E para fechar, fica uma reflexão que já é um convite para a ação. Pensando no dia a dia, na correria, qual é aquela pergunta típica de chefe que sempre aparece e que, já amanhã, pode ser trocada por uma pergunta de coach? Às vezes, a grande transformação começa com uma única pergunta diferente.